Estamos de volta ao vivo aqui do Estúdio 1 da Rede Século XXI. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Estamos em pleno Novembro Azul e, por isso, oportunamente, recebemos aqui no nosso programa o oncologista Dr. Fernando Medina da Cunha. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença, Dr. Fernando. Eu que agradeço, Tati. Doutor, como mulher, eu percebo muito, entre os comentários feitos por homens, inclusive próximos do meu convívio, e de pessoas também que trabalham com a gente, a questão, às vezes, do receio, do preconceito e dos mitos que envolvem o exame para diagnosticar o quanto antes, se for o caso, o câncer de próstata. Vamos falar um pouquinho como é que funciona esse exame, como é feito o exame e até, de repente, quebrar esse preconceito que existe por boa parte do público masculino? Sem dúvida. O homem, o público masculino, já é complicado de uma maneira geral. Ou seja, não gosta de ir médico, né, doutor? Exatamente. Ele não vai ao médico mesmo, né? A mulher, ela, logo que menstrua, a mãe tem a preocupação de levar a menina no ginecologista, depois ela passa a fazer pré-natal. Então, eles têm muito mais afinidade com o médico do que o homem. O homem nunca vai, ele vai ao médico quando ele tem sintoma. Ou seja, toda vez que a gente fala que a doença dá sintoma, já é uma doença avançada, principalmente na área da oncologia. Então, o exame de rastreamento do câncer de próstata, que nós discutimos anteriormente, são dois. É o PSA, que é a dosagem de um exame de sangue, chamado antígeno prostático específico, e o toque retal, ou o exame físico da próstata. Nós vimos naquela imagem que mostramos inicialmente, que o reto fica atrás da próstata, né? E então, através do reto, nós tocamos a próstata. Esse exame é fundamental para se fazer principalmente não só o diagnóstico, mas também a diferenciação de diagnósticos da doença da próstata. Por exemplo, o câncer da próstata, normalmente a próstata é dura quando a gente toca e ela é cheio de nódulos, são nodulares. Já a hiperplasia benigna, que nós comentamos também no bloco anterior, ela já é uma próstata lisa, né, grande, porém lisa, e sem nódulos. E só no exame de toque o senhor vai conseguir? Eu consigo diferenciar tranquilamente, principalmente o especialista da área, que é o urologista, que faz esse exame com muita frequência. Então ele passa a ter, que a gente fala, olhos no dedo, ou seja, ele consegue, através do toque digital, fazer o diagnóstico com muito mais precisão. Só de interromper um minutinho, doutor, me perdoa. Ô, diretora, será que a gente consegue novamente mostrar aquela imagem, aquela arte, para relembrar, né, o reto, a próstata que fica bem atrás para a gente poder ilustrar? Eles vão separar para mostrar novamente para a gente, doutor. Pois não? E, então, a partir do exame de sangue e mais o toque retal, nós podemos fazer diagnóstico e diferenciar os diagnósticos de diversas doenças da próstata. Isso, obviamente, que ambos os exames, eles não são definitivos. O exame definitivo do câncer, de uma maneira geral, é a biópsia. Então, nós vamos indicar a biópsia, né, a suspeita do câncer, a partir do toque retal e desse exame chamado PSA, que é o exame de sangue. Havendo a suspeita por esse exame, é retirado um pouquinho dessa glândula, doutor, e vai para exame clínico. Exatamente. Através do reto, olha mais lá uma imagem, vez. Gente. Eu posso mostrar? Por favor, claro, doutor. Então, nós podemos ver aqui a próstata nessa situação, abaixo da bexiga e na frente do reto. Através da inserção do dedo através do reto, nós conseguimos palpar essa próstata e também ver a consistência dessa próstata. A consistência da próstata é a mesma consistência que da ponta do nariz. É lisa e elástica, a próstata que é normal. A próstata cancerosa, ela é dura e cheia de nódulo. Então, é fácil de fazer o diagnóstico através desse toque, através do ânus e através do reto. Perfeito. Doutor, sendo diagnosticado, o tratamento. Sim. Como é que ele funciona? O tratamento
do câncer da próstata, ele é feito através da cirurgia, da radioterapia, da quimioterapia e da hormonioterapia. Mas os casos iniciais de câncer de próstata, quanto mais inicial, maior a indicação da cirurgia. A cirurgia nós chamamos de prostatectomia radical, é a ressecção total dessa glândula. Você sabe que a glândula próstata, ela é fundamental para a reprodução humana, porque ela serve para produzir um líquido. Esse líquido é um líquido alcalino e hialino, e ele é expulso junto com o espermatozoide durante o ato sexual. E ele serve para junto com outros líquidos de glândulas nessa região, de fazer com que o espermatozoide caminhe pelo útero, pela vagina e pelo útero até encontrar o óvulo. Então, a próstata é fundamental para a reprodução humana. Então, uma glândula muito importante. De um câncer de próstata, e aí na cirurgia é retirado. Sim. Esse homem, ele fica infértil? Fica. Se retirar a próstata é fundamental. Dessa relação? Tá. Ainda bem que o câncer de próstata comete homens depois de 65 anos de idade, na sua maioria das vezes. A pessoa já tem a sua prole já definida. É que você comentou em alguns casos, né, principalmente quando as pessoas têm dois familiares próximos, e aí pode acometer antes, e aí a partir dos 40 anos já é importante fazer os exames uma vez por ano? Exatamente. Aqueles que têm dois parentes de primeiro grau com câncer de próstata devem começar com 40 anos. Mas a gente hoje faz diagnóstico, apesar de ser muito raro, em pacientes com 50 anos, 50 e poucos anos. A gente tem paciente nessa faixa etária, e isso às vezes prejudica. E depois que você fez a ressecção da próstata, o homem fica infértil porque ele não tem esse líquido que é fundamental para empurrar o espermatozoide. Pós a cirurgia, tem algum outro efeito colateral, Sim. se é que esse é um termo correto de ser usado? Como a próstata está localizada numa situação muito interna dentro da pelve, atrás da bexiga, envolve a uretra, alguns efeitos colaterais, vamos dizer, ou complicações da cirurgia. Obviamente, naqueles profissionais que têm uma habilidade muito grande, esses efeitos deletérios são minimizados. Tá. Mas a impotência sexual pode aparecer numa percentagem alta, e também a perda de urina através de esforço e tudo, ou mesmo incontinência urinária definitiva. A radioterapia tem a mesma função da cirurgia. Ela é feita hoje graças a aparelhos bastante precisos, e faz com que o resultado final da rádio e da cirurgia é muito próxima do sucesso. A hormonioterapia e a quimioterapia é para quando a doença dissemina. Esse resultado hoje é brilhante. Se detectado precocemente essa doença, nós temos uma chance de 80% a 90% de cura. Grande, né, doutor? Se pudesse sentar, ficar à vontade. Então, até 80% de chances de cura diagnosticado precocemente. E isso mudou muito, porque até 75, por exemplo, o índice de cura era 60%, 65%. Aumentou bastante. Hoje, quase próximo de 100%. Doutor, fiquei muito feliz pela sua presença, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, tentar desmistificar o mais possível essa questão do exame, fazer essa alerta para os homens. E para a gente poder finalizar esse bate-papo, doutor, eu queria abrir espaço para as considerações finais e, de repente, alguma informação importante que o senhor faça questão de compartilhar com o nosso público, os homens que nos acompanham e as esposas também, que muitas vezes têm aquele trabalho árduo de convencer o marido de ir ao médico. Não tenha dúvida. O diagnóstico precoce no câncer, de uma maneira geral, mas aqui nós estamos discutindo hoje no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, o fundamental, a diferença entre a vida e a morte é o diagnóstico precoce. Então, quando nós diagnosticamos o câncer de próstata, com a doença ainda localizada na glândula, nós temos uma chance de quase 100% de cura. E quando a doença já disseminou, já foi para os ossos, para o fígado, para o pulmão, a chance é perto de zero. Então,
a chamada é: faça seu exame. Aqueles que têm um risco maior de desenvolver a doença, que procure o urologista e faça seus exames anuais, porque é fundamental para nós acabarmos com essa doença na face da Terra. O Novembro Azul, que iniciou em 2003 na Austrália, tem a mesma função do Outubro Rosa, tem mudado sistematicamente a evolução dessa doença. Doutor, muito obrigada, Obrigado, de verdade, pela presença. Recebendo hoje o oncologista, doutor Fernando Medina da Cunha. Foi um prazer poder conversar com você e conhecer um pouquinho mais, né, do câncer de próstata, que é a segunda causa de morte mais comum entre os homens. Você que me assiste, faça o exame, procure um médico, tá? Obrigada, doutor.